Olá, alunos do segundo ano. Essa semana eu resolvi gravar a videoaula sem vocês, então essa semana a gente não vai ter web. E aí a gente vai trabalhar essa semana, a gente já começou as classes gramaticais, vocês lembram, são 10 classes gramaticais e a gente já estudou aí substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronomes. Estudamos 5 classes gramaticais. Hoje a gente vai estudar preposição, conjunção e interjeição. Vai ficar faltando duas classes gramaticais, que são verbo e advérbio. Mas a gente precisa caminhar nesse conteúdo aí, e aí eu vou gravar a videoaula, enviar para vocês. E aí a gente vai fazer o seguinte: as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão me mandando via WhatsApp, tá bom? Então, as nossas atividades desta semana vão ser sobre essas 3 classes gramaticais: preposição, conjunção e interjeição, tá? Eu vou transmitir a minha tela aqui, tá? Peraí só um pouquinho. Isso aqui, ok? Então, eu já falei com vocês que são essas 3 classes gramaticais que a gente vai trabalhar, certo? Então, o que é preposição? Vamos lá. Preposição, que é uma palavra invariável. Se ela é invariável, o que acontece? Ela não varia nem em gênero, nem em número, nem em grau, ok? Que faz uma relação de subordinação. O que é? Liga 2 termos da oração. O que acontece? Vai ligar, vai unir as 2 partes de uma oração, ok? O que é uma oração? É uma frase com um verbo. Então, vai ligar 2 orações. Então, a gente tem 2 tipos de preposição. Tem até aquela musiquinha. Ante, até, após, com, contra, desde, e assim por diante. As preposições essenciais são as que a gente já tem costume de trabalhar. E elas só funcionam como preposições. Sempre vão ser preposições, que são a, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Mas existe também as preposições acidentais, que elas vão ser o quê? Preposições, palavras que não são preposições, mas que elas podem exercer a função da preposição, entendeu? Então, algumas dessas são afora, como, viajamos como andarilhos. Esse como está fazendo uma ligação entre o andarilhos com viajar, conforme, consoante, perante e assim por diante. As preposições, elas podem ter combinação, contração e crase. Então, a crase é a função de vogais. Vamos lá, o que é a combinação? A combinação é quando junta a preposição com um artigo ou com outra palavra, vai juntar, sem o quê? Sem a perda de elementos fonéticos, sem a perda de nenhuma letra. Então, ali no exemplo, o a mais o artigo vai formar o quê? Ao. O a mais o os, artigo, aos. O a mais o onde vai formar aonde. No segundo aí, a gente vai ter o quê? A contração. A contração, existe a perda fonética. A contração vai perder alguma letra aí para formar a contração. Então, por exemplo, o de da preposição mais o artigo o. Então, vai formar do, ou da, ou o das, o dos. O de mais o dum. O de mais o esta, que é o pronome demonstrativo, né? Desta. O no, o em mais o o, que vai formar no, pode ser nos, entendeu? E assim por diante. E a fusão é o que a gente chama de quê? De crase, que é o quê? O a artigo mais o a preposição, que vai formar o a com o acento indicativo da crase, tá bom? Ou também
o aquilo mais a preposição, que aí também vai ser o aquilo que está indicado aqui, ó, tá bom? Depois a gente vai ter o quê? A conjunção. Tanto a conjunção como a preposição são termos que vão fazer o quê? A ligação entre duas palavras, duas orações ou duas palavras. Neste caso, a conjunção tem o mesmo valor gramatical, vai ter uma relação entre essas aí. A gente tem 5 tipos de conjunções. Prestem atenção. Existem mais? Existem. Porém, a gente vai priorizar, vai dar prioridade ao que a gente utiliza mais, tá bom? A gente está em um processo de que a gente precisa atentar para o que a gente mais vai utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Conjunções aditivas. Vem de adição, de soma. Então, que vai dar o quê? Vai acrescentar alguma coisa àquela frase, alguma coisa à ideia que está sendo dada. Então, um exemplo aí. Ana não fala, nem ouve. Está acrescentando duas características de Ana. Fala e ouvir, tá bom? Adversativa vem de quê? De contrário, de oposição. Então, vai dar ideias contrárias. Então, um exemplo aí. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Se você joga a ideia de que, se você joga o futebol bem, é que a ideia de que você vai ser campeão. Não é quem joga o pior futebol que vai ser o campeão. Então, olha a ideia aí que traz, que não fomos campeões, mas, todavia, porém, entretanto, o que aconteceu? Nós jogamos bem. Não é a ideia que vem trazer. Então, as duas frases aí têm uma oposição, são adversativas. Conjunções alternativas, já vai dar alternância, pensamento, ou isso, ou aquilo, já, ora. Então, ou você vem conosco, ou você não vai. Ou você faz uma coisa ou aquilo, aquele poema de Cecília Meirelles. Ou se põe luva e não se calça o anel. Ou se calça o anel e não se põe luva. Ou isso ou aquilo, ok? E aí, para a gente encerrar, a gente tem encerrar as conjunções. A gente tem mais 2 tipos aqui que a gente vai. Conclusivas e explicativas. As conclusivas e explicativas, elas são parecidas. As conclusivas, elas vão dar o quê? A conclusão de um pensamento. Então, chove bastante. Porque chove bastante, a colheita está garantida. Já a explicativa está explicando, não choveu. Porque nada está molhado. Por que nada está molhado? Porque não choveu. Está explicando a questão anterior. Aí a gente vai passar para as interjeições, que são pequenininhas e são fáceis de serem entendidas. As interjeições são o quê? Uma linguagem afetiva, representa sentimentos, sensações, estados, e vem acompanhada de ponto de exclamação, tá bom? Então, a gente tem lá as palavras-chave. Ó, puxa, que legal, que isso. Então, são palavras que podem ser colocadas como frases. E temos as locuções interjetivas. Meu Deus, ora bolas, que já são 2 ou mais palavras juntinhas. Toda vez que eu falar locuções, vocês têm que pensar 2 palavras juntinhas que vai dar a ideia. Então, se eu falo locução adjetiva, 2 palavrinhas que vão dar a ideia de adjetivo. Locução substantiva, duas palavrinhas que vão dar a ideia de substantivos. As locuções interjetivas são 2 palavras que vão unir para formar uma interjeição, ok? Então, por hoje, a gente vai ficar desta forma. Não era para eu preparar, não.